estado que o nosso país está tendo. E vai levar tempo. Então nós podemos melhorar. É preciso a população ter uma formação, não é? De cidadania, de ética, de responsabilidade social, das pessoas colocarem em primeiro lugar a pátria, respeitarem o outro como ser humano, como angolano. Aí está o amor. Exatamente. Porque o que notas nos outros países, mesmo não tendo esse conflito, essa comunicação, é dessa educação permanente. A formação dos cidadãos, notas aqui no nosso país, mesmo nas escolas. Não formam os valores, né? A cidadania, a respeito às diferenças. Por isso, é isso que nós vamos aprender, que nós vamos dar a conhecer aquelas comunidades, né, que estamos aqui a dizer, que de facto não chega essa informação. E aceitamos a ideologia dos outros, né? É isso que deve acontecer. Porque eu concordo plenamente e dizer que é necessário reforçar a educação patriótica, primeiro, em casa, nos partidos políticos e a todos os cidadãos. Porque na quinta-feira, dia 16, quando a DW realizou o seminário, eu queria estar no debate que o jornal Nova Gazeta organizou com as lideranças da juventude de todos os partidos concorrentes, mas infelizmente, como estava lá, não pude participar do debate. Mas tem muitos colegas meus e muita gente ligada ao jornal Nova Gazeta, com quem tenho boas relações que estiveram, e mesmo a reportagem que eu li no jornal Nova Gazeta, fiquei satisfeito primeiro porque pela presença de quase todas as lideranças, porque eles foram para lá, porque é um encontro que foi solicitado e que nunca aconteceu no nosso país. Em processo eleitoral, os responsáveis da juventude de cada foi o único debate que aconteceu. o único, exatamente. é que devia acontecer entre presidente e aquele debate de Nova Gazeta, o positivo é que foi mesmo para vermos a quantas andamos com esta educação patriótica. Por quê? O debate não terminou bem. Por quê? Porque, segundo o que me contaram, porque eu não estive, o debate terminou por quê? Porque havia briga entre militantes do MPLA e os da UNITA, porque quando Fuca Muzemba, da UNITA, falasse qualquer coisa, quando terminasse os militantes do MPLA que estivessem na plateia, au! Quando os do MPLA falassem, da UNITA também, au! Então, quer dizer que é necessário haver mais educação mesmo patriótica lá nos partidos sobre as diferenças. Vem como inimigos, né? E os militares. A tendência é juntar esse Os quando ficam muito exaltados, a tendência de praticar uma ação negativa. Exatamente. O ser humano, nós temos um defeito. O homem pode partir para a violência em função de uma provocação. Podemos ter casos aqui, conversamos, estamos aqui, mas por uma provocação grave pode fazer com que a pessoa pode ser agressivo ou agir agressivo. Quando os ânimos estão exaltados. Sim. Aí Não, vamos todos, abusos. Porque até aconteceu no sábado passado. Não é. O MPLA saiu também em marcha, o Lula também saiu. Naquelas ruas, ao nosso passarem, as pessoas veem para nós estamos fechar piadas. Por exemplo, quer dizer que, por mais vezes que possa ter esse também, é a maioria dos meus militantes desses dois partidos. Sabe? Mas a maioria no geral, até agora não tem dessa educação, eles não levam em conta para eles. Mas diminuiu muito. Mas reduziu com relação aos Estados Unidos. Mas ainda mesmo aqui na nossa educação, notamos isso. Mas Eu tenho uma preocupação. Tivemos que comparar as eleições passadas de 2008 com a esta. Qual é a vossa percepção? Achas que de 2008 foi melhor ou deste nós melhoramos? Bom, é que eu posso responder. Para ser sincero, com precisamos ter meu profundo debate. Para nós, como partido, o período
pré-eleitoral, em relação ao ano 2008, comparativamente ao ano 2012, dizer que há uma grande diferença, houve uma grande diferença. Apesar dos choques extremos, se fizermos uma estatística dos choques das eleições do ano 2008, a pressão das eleições do ano 2008 foi bastante grande em relação ao ano 2012. Portanto, significa também dizer que com uma democracia que está a nascer no nosso país, que podemos considerar um bebê, é um processo e onde o homem precisa de aprender a viver na diversidade, a se relacionar com o irmão todos os dias, com o esforço dos angolanos, dos quais a vossa instituição está a trabalhar, podemos dizer que o nível de pressão das eleições passadas comparativamente não tem comparação nenhuma. O nível é bastante baixo, o nível de violência é bastante baixo. Basta ver como se realizou a manifestação da UNITA no sábado. Exatamente. Quer dizer, uns aceitarem que os outros venham manifestar, outros a virem manifestar. Portanto, isto é resultado de um esforço que se está a fazer. Não sei se eu consegui falar. Sim, porque a minha opinião é que eu concordo, porque nas eleições de 2008, o que estava patente na mente de muita gente era o seguinte, que por qualquer situação, por exemplo, falar em manifestação, falar em qualquer coisa, é falar de guerra. Porque nós já estávamos a viver apenas o 6º ano de paz, então a mentalidade do angolano em 2008 era: nós já não queremos guerra. Quem quiser falar só de qualquer coisa de conflito, essa aí, está a ver? Então todo mundo, é porque em 2008, pelo menos pelo que eu pude verificar, é que toda a gente tinha medo, e isso também justifica-se em função daquilo que aconteceu em 92, o conflito pós-eleitoral. Então toda a gente estava com aquele medo do conflito pós-eleitoral e procurava, por exemplo, abster-se em fazer discursos mais musculados, por exemplo, dizer que não vamos aceitar resultados, mesmo as próprias lideranças dos partidos procuravam não ter esses discursos, e mesmo até a própria aceitação do resultado eleitoral foi em função daquilo que estava a viver, que era mesmo para acalmar os ânimos, porque todo mundo, porque o inconsciente angolano ainda estava muito com as memórias da guerra. Então, o ano de 2012, em relação a 2008, está melhor, porque já se consegue ver que há algum esforço feito, por parte da oposição, não tanto, algum já feito, para que o nosso país realmente possa democratizar e para que esse processo seja mesmo realmente verdadeiro, porque já muito angolano, por exemplo, que nessa altura que havia até semanas anteriores, que quando a oposição se manifestava por isso e aquilo, uns até gente ligada ao partido no poder dizia que não, esses só querem trazer confusão, mas que a partir dessa semana, mesmo essas pessoas com quais eu conheço, já começam a concordar, afinal eles têm razão. Por quê? Porque essa questão, por exemplo, que a UNITA apresenta sobre a CNE, por exemplo, sobre os cadernos eleitorais, esses aqui só querem confusão, não sei o quê. Há muita gente já concordar comigo, por quê? Porque quando vai consultar com a Assembleia do Voto, ele vive, por exemplo, em Viana, descobre que a Assembleia do Voto dele é no Talatona. Então começa a ver, afinal ele, está a ver, e já começa a ter uma visão diferente daquilo que são as coisas da oposição. Mas dizendo que este ano, creio que está melhor, o medo, mas eu vejo que existem algumas pessoas que estão a querer criar mesmo um espírito de medo, a voltar a criar aquele espírito de medo às pessoas sobre aquilo, sobre o que poderá acontecer após as eleições. Mas acho que já houve alguma melhoria. Acho que eu, como sou jornalista, então tenho esse vício de fazer muitas perguntas. Eu confesso que estamos numa conversa, né? Não sei, independentemente das reclamações, claro que o maior partido que está a reclamar sobre as atividades da CNE é a UNITA. A UNITA acha que existe algumas irregularidades que podia ter a CNE corrigir. Até, segundo o presidente da UNITA, que
se a CNE pudesse dar mais um mês para poder realmente corrigir alguns erros. Vocês têm alguma percepção sobre a atividade da CNE? Qual é o vosso ponto de vista sobre a atividade que a CNE está a desenvolver? Eu não quero que vocês sejam influenciados por as preocupações da UNITA, mas naquilo que vocês acham que para mim, já, acho que a UNITA, vou dizer aquilo que eu penso, é o único partido da oposição que está mais bem abalizado na matéria quanto ao funcionamento da CNE. A UNITA conhece como é que uma comissão eleitoral deve trabalhar, porque é uma comissão eleitoral independente. Neste, em todos os países da África, a nível mundial, há comissões eleitorais independentes, esses é que vão dar o resultado das eleições. A UNITA, como tal, não conhece muito bem, está basada na matéria. Eu tenho experiência nisso. Eu vejo o caso da reclamação que a UNITA fazia quanto à nomeação de Suzano Inglês como presidente da CNE. Ninguém conhecia a matéria, mas a UNITA conhecia a matéria e sabia que aquela eleição foi fraudulenta porque ela já deixou de ser magistrada judicial, não sei lá quanto, e não tinha competências para chegar até aquele nível. Mas aqui nós aqui acabamos, não sabíamos de nada. A UNITA reclamou e eles verificaram que tinha razão, segundo a lei. E tiraram ela e meteram outra pessoa. Então, acho que não penso muito bem da CNE, porque não sou muito abasado na matéria. Mas acho que a UNITA faz reclamação porque ela sabe e conhece e domina muito bem o dossiê. Porque sempre que a UNITA, sempre que a UNITA vem a reclamar um assunto, repetidamente eles colocam a questão do respeito à legalidade. Então, até que ponto é que podemos ver o aspecto que a própria lei prevê, para me referir à própria Constituição, ao Código de Conduta Eleitoral, aos partidos políticos, todo o organismo da lei, todos os mecanismos legais que possibilitam o andamento desse processo. Como é que nós, como cidadãos, filiados ou não filiados a algum partido político, podemos encarar, podemos também considerar que, se calhar, a UNITA faz reclamações sem nexo, ou de que forma que nós podemos contribuir para ajudar a UNITA? Acho que eu queria, na verdade, ouvir do nosso mais velho. Bom, eu devo dizer que as leis são criadas para evitar conflito entre as pessoas. As leis são os instrumentos que definem as balizas para evitar confrontação entre um indivíduo que está a violar ou o indivíduo que eventualmente pode violar em relação à pessoa violada. Portanto, a lei é a parede que separa esses dois grupos de pessoas. Segundo a lei, e que a UNITA diz... Como é que promove a vida? Vida e integridade comunitária. Sem ser fruta, né? Mas eu não... Portanto, dizia eu que, por exemplo, em relação aos cadernos eleitorais. Qual é o objetivo fundamental do caderno eleitoral? O objetivo fundamental do caderno eleitoral é o elemento que vai permitir que o cidadão eleitor seja lido o seu nome na altura de votar. Ele sente o cartaz, com o número confronta, lê o seu nome e ele vai saber. Esse é o primeiro aspecto. E os cadernos eleitorais devem ser produzidos 30 dias antes. É assim que a lei prevê. A lei diz